Vamos ver aqui. Vocês estão acompanhando a tela aí da apresentação? Tá, então vamos lá. Vamos começar então a parte de escala de desenho, né? Inicialmente, o que é a escala de desenho? Vamos lá. A escala é uma forma de representação de um determinado objeto e essa escala ela vai manter as proporções das dimensões lineares desse objeto. Né? A gente vai ver, por exemplo, eu vou duplicar um objeto, então ela vai manter a proporção desse objeto duplicado. Eu não vou duplicar só uma medida e a outra não, né? Então, necessariamente, ela mantém as proporções lineares do objeto. No desenho técnico, a escala vai indicar a relação do tamanho do desenho da peça com o tamanho real da peça. Então, vocês vão ver que o tempo todo a gente vai estar trabalhando o tamanho do desenho versus o tamanho da peça, tá bom? Bom, então como que a gente vai entender isso? Primeiramente, a gente precisa entender que existem 3 tipos de escala, né? 3 tipos básicos de escala. Uma é a escala real, a outra é a escala de ampliação e a outra é a escala de redução. Os senhores estão vendo aí na tela um celular. Vocês podem entender que está um celular desenhado numa folha, ou eu posso ter um celular sobre uma folha, né? A gente fica até meio na dúvida do que é esse desenho. E por que surge essa dúvida? Porque se eu colocar um celular sobre uma folha, ele vai ficar exatamente deste tamanho. Ou seja, um celular ele não é nem tão grande e nem tão pequeno. Eu consigo em uma folha de papel desenhar um celular no seu tamanho real, ok? Então a gente já entra aqui com um conceito, que é o conceito de escala real. Ok? Nossa, parece a escrita do meu filho, essa letra. Bom, essa escala real, a gente usa a seguinte expressão. Ela está na escala de 1 para 1. Esse 1 para 1 sempre vai ter, na primeira parte, o tamanho do desenho e na segunda parte, o tamanho do objeto. Ou seja, a cada, 10 centímetros de objeto, vamos supor que essa parte de cima tem 10 centímetros. Cada 10 centímetros que eu represento no meu desenho correspondem a 10 centímetros também do objeto, ok? Cada 1 centímetro que eu represento do meu desenho, vamos pensar aqui, 1 centímetro, representa também 1 centímetro do objeto. Então, isso quer dizer que ele está em escala real, ok? Mas a gente também tem um outro tipo de escala, que é a escala de redução. Para que serve uma escala de redução? A gente tem outros tipos de desenho que, para serem representados na escala de 1 para 1, eles não vão caber num papel. Essa imagem está mostrando, por exemplo, um desenho de uma edificação e ela está como se estivesse desenhada no chão na escala de 1 para 1. Então a gente vê que ela não cabe num papel, né? Como ela está na escala de 1 para 1, esse é até um desenho interessante porque ele mostra exatamente qual espaço que essa edificação vai ocupar nesse terreno aí, né? Ok? Só que quando a gente vai desenhar isso num projeto, a gente não consegue desenhar em tamanho real. Então o que a gente faz? A gente aplica uma escala de redução. Essa escala de redução, ela vai ser sempre 1 para alguma coisa. Eu vou chamar de x, ok? E aí, esse 1 é o meu desenho e alguma coisa é o objeto. Como assim, professora? Vamos lá. Vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho aqui 1 metro nessa parede, ok? 1 metro são 100 centímetros, não é isso? Então, se eu fosse aplicar, por exemplo, uma escala de 1 para 100, o que eu estou querendo dizer? Que a cada 100 centímetros do meu objeto, na minha folha, eu vou desenhar 1 centímetro, ok? Então, a cada 100 unidades de medida que eu tiver do meu objeto real, eu vou representar com 1 unidade de medida no meu desenho, tá? E o que isso daqui faz? Por que isso aqui funciona? Isso aqui funciona porque eu estou pegando o tamanho real da edificação, do desenho no caso, e dividindo por 100, ok? 100 no caso da escala de 1 para 100. Eu poderia dividir por 50
na escala de 1 para 50, ok? E aí vamos dar outro exemplo. Vamos supor, por exemplo, que essa parede aqui tem 4 metros, ou seja, 400 centímetros. Com quantos centímetros eu vou representar essa parede no meu desenho se for na escala de 1 para 100? Eu vou representar, eu vou dividir isso por 100, né? Dividir por 100, eu vou representar com 4 centímetros, ok? Então, essa é a escala de 1 para 100. E se fosse a escala de 1 para 50? Eu vou representar com 8 centímetros, ok? Então, observem aí que quanto maior a escala, deixa eu desenhar com outra cor. Quanto maior a escala, menor a medida, ok? Diminuir a escala aqui, a medida aumentou, tá joia? Então, na escala de redução, o meu desenho vai ser reduzido para caber na folha. Bom, vamos dar sequência. A gente também tem alguns objetos que são muito pequenos e até que eles caberiam no desenho de uma folha. Só que quando a gente fosse fazer qualquer tipo de detalhamento, colocar cota, posição desses pedacinhos dele aí, desse microchip, por exemplo, a gente não conseguiria nem desenhar, muito menos visualizar, se a gente desenhasse isso em escala real, não é? Então, a gente usa aí a escala de ampliação, ok? Então, a escala de ampliação, ela é uma escala que vai ser sempre de x para 1. E aí, mais uma vez, a gente tem aqui o nosso desenho e aqui o nosso objeto, ok? Então, por exemplo, uma escala de 10 para 1, vou colocar aqui em milímetros, né? Porque quando o objeto é muito pequenininho, normalmente a gente vai medir ele em milímetro. Então, a cada 1 milímetro do objeto, ok? Ó, 1 milímetro do objeto, eu vou representar 10 milímetros no desenho, ok? Escala de 5 para 1. A cada 1 milímetro do objeto, eu represento 5 milímetros no desenho, tá bom? E aí, o que vai acontecer? O meu desenho vai ser sempre maior do que o objeto real. Isso é a escala de ampliação. Joia? Bom, e aí, revisando, né, para gente poder partir para como que a gente vai aplicar isso. Eu tenho escala real, escala de redução e escala de... Tô igual meu filho, tentando aproveitar em vez de apagar. Ampliação. A escala real ela é representada no 1 para 1. A escala de redução ela é 1 para x e a escala de ampliação ela é x para 1. Sendo que nessa primeira parte a gente sempre está representando o desenho, o tamanho do objeto no desenho, e nessa segunda parte a gente está representando sempre o objeto real. Ok? Bom, então o conceito é esse. Agora vamos ver como que isso funciona e quais são os instrumentos que a gente vai usar para fazer uma representação em escala, né? Alguns de vocês, como eu coloquei, ainda não está conseguindo usar o AutoCAD. Então, o que eu vou pedir para vocês? A gente tem 3 instrumentos que a gente pode usar. O primeiro deles, e o mais, digamos que arcaico, né? É a régua, que vai te dar um pouquinho mais de trabalho, mas se você não tiver nenhum dos outros dois, você pode fazer com a régua. O segundo é o escalímetro, ok? Alguns de vocês já me mostraram aí que tem o escalímetro, eu vou mostrar como que funciona ele, para que vocês saibam usar. E o terceiro, que seria o ideal e mais rápido, que é o que a gente praticamente vai usar no mercado de trabalho, que é o desenho assistido por computador. Então, são esses 3 instrumentos básicos que a gente vai usar para aplicar o desenho em escala, tá bom? Então, eu vou primeiramente mostrar para vocês como que funciona isso numa régua, tá? Então, tem aí o desenhozinho da régua. Esses quadradinhos aí são só para me facilitar o desenho aqui, tá? Para também vocês entenderem, porque eu não vou poder ficar movimentando a régua, tá bom? Mas a gente vai fazer aqui para vocês entenderem. Então, por exemplo, esse desenho aqui, eu vou aplicar numa escala real, ok? E eu já estou determinando que ele está em centímetros,
tá bom? Por que eu estou determinando que ele está em centímetros? Porque a minha régua está desenhada em centímetros, tá? Ah, professor, você não podia fazer com ele em milímetros? Podia, mas ele ia ficar muito pequenininho aqui, eu não ia conseguir fazer a escala de redução para vocês, tá bom? Então não tem problema não, a gente vai fazer em centímetros, depois a gente vai fazer o próximo do escalímetros a gente faz em metro e o do AutoCAD a gente faz em milímetros, para a gente variar nisso daí, tá? Então vamos lá, vamos fazer a escala real de 1 para 1. Isso aí é bem óbvio, né? Se é a escala real, eu vou vir aqui e vou medir na base dele 4, depois eu subo 4, depois eu venho 3, desce 1, vem 2, desce 2,5, volta 1 e fecha aqui onde a gente começou. Esse é o nosso objeto em escala real, ok? Agora vamos ver como é que ele vai ficar numa escala de redução, tá? Eu vou usar a escala de 1 para 2, também em centímetros, tá? O que eu vou fazer então? Eu vou dividir essas medidas por 2, tá? Então, aonde eu coloquei 4, agora eu vou colocar 2 unidades, ok? Ó, 2 unidades. 3 eu vou usar 1,5. 1 eu vou usar meio. 2 eu vou usar 1, então eu vou da metade de um quadradinho até a outra metade. 2,5 eu vou usar 1 mais 0,25, né? Então 1,25. Volto meio e fecho aqui, ok? É o mesmo desenho, só que agora na escala de 1 para 2, uma escala de redução. Então observem que ele estava de um determinado tamanho e agora a gente reduziu ele na escala de 1 para 2, tá? E aí, para fechar essa parte da régua, a escala de ampliação, a gente vai fazer na escala de 2 para 1, também para facilitar só o aprendizado. E ao invés de dividir, agora a gente vai multiplicar, né? Porque a gente vai querer o desenho maior. Então, onde eu tinha 4, agora eu vou ter 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Aqui, 2, 4, 6, representando 3, né? Aqui, 2 representando 1, 4, 2, 5, que é o 2,5 vezes 2. Aqui, 2, que é o 1 vezes 2. E 1 quadradinho, que é o 1 vezes 2. Ou o meio vezes 2, tá? Então, temos aqui a escala de ampliação, ok? Ficou entendido aí como que a gente faz com a régua? É claro que aqui eu estou dando uma exemplificação bem fácil, que é multiplicar por 2 e dividir por 2. Mas, por exemplo, se a gente estivesse fazendo uma escala de 5 para 1, você faria essa multiplicação aqui por 5 para poder fazer na sua régua, tá bom? Então, dá para fazer. Quem não tiver escalímetro que tiver que usar a régua, vai fazer com esse instrumento que eu estou ensinando aqui, tá bom? Bom, e aí quem tem o escalímetro faz como? De que forma que o escalímetro consegue te ajudar? O escalímetro, como que ele funciona? Eu vou dar um exemplo aqui desse desenho, como se ele estivesse em metros, ok? Então imagina que isso é um quarto, por exemplo, né? De 4 metros por 4. E aí eu tenho as diferentes escalas que eu posso aplicar. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre o escalímetro é o seguinte: da mesma forma que uma régua, quando você pega uma régua, você já sabe que daqui até aqui você tem 1 centímetro, ok? No escalímetro, quando a gente pega um escalímetro, deixa eu ver aqui na imagem dele. Quando a gente pega um escalímetro, a gente já sabe que daqui até aqui a gente tem 1 metro. Tá? Ó, alguns escalímetros vêm até escrito, estão vendo aqui, ó? Deixa eu voltar. Aqui, ó, meio metro, estão vendo? Nessa posição aqui. Então, alguns escalímetros já vêm até escrito, outros não, tá? Então, ó, daqui até aqui eu tenho 1 metro, tá? Por que eu tenho 1 metro? Na minha cabeça, 1 metro é bem maior do que isso, né? Bem maior do que esse pedacinho de régua. Mas o que está acontecendo aqui, ó? Olha só. Ele está diminuindo, ele está fazendo essa divisão por 25 para conseguir chegar nesse tamanho. Então, você pega 1 metro, divide por 25, ele vai estar desse tamanho aqui, tá? Para que serve o escalímetro?
para você não precisar ficar fazendo as divisões que eu ensinei você a fazer lá na régua, tá? Então você já vai direto no escalímetro, gira na escala que eu estou passando e você vai usar, por exemplo, se eu tenho 2 metros a medida, você vai usar do 0 até o 2, ok? E por aí vai, você só vai girar o escalímetro, ele tem 6 escalas possíveis, né? Você vai girar o escalímetro e vai usar direto a medida que está lá na régua, não precisa ficar fazendo conta, por isso que ele é mais fácil do que a régua, tá bom? Então, observem só, se você pegar um escalímetro, se você tem o escalímetro na sua mão, e olhar na escala de 1 para 100, aqui está meio apagadinho, 1 para 100, você vai perceber que essa medida aqui, ela é exatamente a mesma medida de quando a gente bota aquela régua aqui embaixo, ela vai contar do 0 até o 1. Você vai falar, professora, você falou que é 1 metro, mas tem 1 centímetro. Sim, porque na verdade 1 metro são quantos centímetros? 1 metro são 100 centímetros, né? Ok? E se eu estou jogando isso na escala de 1 para 100, significa que eu estou dividindo isso daqui por 100. Então, o que eu vou ter representado aqui em 1 metro? 1 centímetro, né? O tamanho do desenho vai ser 1 centímetro. Por isso que ele é exatamente igual ao tamanho da régua do 0 até o 1, combinado? Mas esse tamanhozinho aqui, ele é 1 metro, tá? Bom, dessa forma a gente faz então na escala de 1 para 100, ó, estão vendo aqui a base dele com 4 metros, né? E aí se você virar, essa daqui também tem 4 metros e tal. Na escala de 1 para 75, se você fizer a mesma coisa e botar a reguinha aqui embaixo, você vai ver que o 0 vai estar aqui e o 1 vai estar aqui assim, ó. Então, ele não tem exatamente a mesma medida. Por quê? Porque ao invés de dividir por 100, eu dividi por 75. Então, a minha medida de 1 metro na escala de 1 para 75 era maior do que esse centímetrozinho da régua aqui, né? Tá bom? E até por isso que o meu desenho na escala de 1 para 75 fica maior do que o desenho na escala de 1 para 100, tá? Agora, se vocês observarem aqui, nós temos também o desenho na escala de 1 para 50. Ó, vamos fazer a reguinha aqui de baixo também. Tô só esquematizando, se vocês tiverem o escalímetro aí, vocês testem, tá? 0, ó, na régua, aqui vai estar o 1, aqui vai estar o 2, aqui vai estar o 3. O que está acontecendo? Ó, como a escala é de 1 para 50, eu estou pegando 1 metro e dividindo por 50. Não é isso? Então, aqui em cima eu estava dividindo por 100, aqui eu estou dividindo por 50. Então, eu estou dividindo a metade das vezes, né? Um eu dividia 100 vezes, outro eu divido 50 vezes. Como eu divido a metade das vezes, 1 metro para mim vai ser o dobro do tamanho. Ó, daqui até aqui eu tenho 1 metro. Daqui até aqui mais um e mais um. Então, é por isso que o meu desenho na escala de 1 para 50, ele fica sempre o dobro do que o desenho na escala de 1 para 100, tá bom? Bom, o escalímetro, vocês vão encontrar a escala de 1 para 100, vamos ver se eu lembro, 1 para 50, 1 para 25, 1 para 125, 1 para 75 e 1 para 200, ok? Vamos supor que eu vou colocar para vocês, a gente tem um exercício que eu vou fazer aqui com vocês que está na escala de 1 para 7,5. O que vocês vão fazer? Vocês vão usar o escalímetro na escala de 1 para 75 e vão dividir o valor por 100, ok? Então, por exemplo, se eu falar assim, eu tenho 40 milímetros, ao invés de 40 metros, perdão, ao invés de usar do 0 até o 4, ou do 0 até o 40, vocês vão usar do 0 até o 4, vocês vão dividir isso por 10, tá bom? Mas a gente vai explicando isso mais... Isso. Beleza. Então, deixa eu voltar aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer exatamente aquele desenho que a gente tinha na apresentação, que eu fiz a ampliação, redução dele, mostrei ele no escalímetro, e a gente vai usar ele como se ele tivesse em milímetros, ok? E aí vai entender como que ele vai, como que a gente vai enquadrar ele numa folha, tá? Então, ó, eu vou meio que vou fazer rápido para não ficar demorando tanto, para a gente conseguir aproveitar o máximo possível da aula. Mas eu quero que os senhores depois voltem no vídeo da aula, eu vou postar ele lá hoje ainda, voltem no vídeo da aula para observar qual é o passo a passo que eu estou fazendo do desenho, tá bom? Então, olha só, primeira coisa que eu vou fazer é entrar com o comando line, tá?
todos os comandos que eu vou falando, vocês vão ter naquela parte de cima da tela de vocês. Na minha não tem, porque como eu falei para vocês, é outro hardware, né? Então, eu vou desenhando aqui e vocês vão prestando atenção também aqui embaixo na barra de comandos, tá? E eu vou sempre falando o nome do comando, tá? Se tiver travando, alguma coisa que vocês quiserem que pare, vocês me avisem aí, tá? Então vamos lá, eu entro com o comando line. Opa, peraí que ele tá dando alguma... Ah, tá. Entro com o comando line aqui. Antes disso, eu vou ativar aqui, ó, o Polar Tracking, tá bom? Se vocês passarem o cursor em cima dele aí no AutoCAD de vocês, essa bolinha com um ângulo, ele vai dar qual é o código de teclado dele. Eu acho que é o F8, não sei, F8, F10. É porque o meu é outro código, eu sempre me confundo para lembrar de cabeça. Mas aí com o Polar Tracking ligado, vocês vão fazer a primeira linha, clicou num ponto, tá? Quando você entra no comando line, ele pede Specify First Point. Aí você vai dar a direção de onde você vai fazer a sua linha e digitar qual é o tamanho da linha. Então, eu vou digitar o tamanho, olhem lá na barra de comandos, o tamanho 4, Enter. Ele já entendeu aqui o tamanho da barra, ok? O que pode acontecer com vocês aí? Só para a gente colocar, ó, vamos supor que você dê um zoom e aí você vai desenhar o tamanho da linha. Ó, 4. Ih, professora, a linha sumiu, o que eu faço? Dá um zoom out que você vai achar a sua linha. É porque você está, às vezes, com um zoom muito aproximado, parece que a linha está ocupando a tela inteira. Tá bom? Bom, então continuando aqui, eu vou entrar novamente no comando line, L, Enter. Ó, esse quadradinho aqui, ó, chamado Endpoint, ele só aparece porque eu tô com esse na barra de status lá no canto inferior direito, Object Snap, eu tô com ele ligado. Se ele tiver desligado, ou ó, aqui ó, cliquei com o botão direito, ou se o Endpoint tiver desligado, estão vendo aqui que ele tá marcadinho, se ele tiver desligado, ele não vai aparecer, ó. Tá vendo aqui? Ele não aparece, tá? Então isso é uma das dificuldades possíveis, confiram se está ligado. Com ele ligado, ele está pedindo Specify First Point, eu vou clicar, ele vai funcionar como um imã que não vai me deixar errar esse endpoint. Então, cliquei, vou dar a direção e vou digitar o tamanho. 4, Enter. Cuidado na hora de digitar, porque às vezes a gente tira a mão do mouse e o cursor desce ou sobe, ele muda a direção, tá? Então, toma sempre cuidado de manter o cursor no alinhamento correto, tá? Então, eu vou continuar dando a direção. 3, Enter. Vou descer aqui, 1, Enter. 2, Enter, 2.5, Enter, muita atenção, gente, vírgula para o AutoCAD é coordenada. Se você digitar, ó, vou fazer 2,5, olha lá o que aconteceu, isso pode acontecer com vocês. O que ele está entendendo? Que eu estou andando 2 unidades na coordenada X e 5 unidades na coordenada Y, porque eu digitei vírgula, tá? Então eu vou voltar, você pode digitar o Enter ou dar um Ctrl Z. Vou voltar e vou digitar 2.5, ok? Aí ele entende 2.5 como uma medida linear. Fecho aqui com mais um e eu posso fechar diretamente aqui ou dar um Close. Estão vendo aqui embaixo na barra de comando? Ele te dá a opção de Close. Se você der o Close, ele fecha o polígono onde você começou ele, tá? Eu não vou fazer isso porque como eu recomecei ele nessa ponta aqui, ele vai dar errado. Então eu vou vir aqui e vou clicar. Estão vendo que ele continua pedindo para eu desenhar? Ele é bem insistente, né? Mas eu já acabei de desenhar. Como que ele entende que eu acabei de desenhar? Eu dou mais um Enter e aí ele sai do comando, ok? Então, tá feita lá o meu desenho, ok? Bom, agora, esse desenho, como eu falei para vocês, ele está em milímetros. O que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz quando eu tenho lá no exercício, né? Considerando o desenho em milímetros, coloque numa folha A4, com margem, legenda, na escala tal. Era isso que a gente tinha como enunciado, né? Que eu até pedi para os senhores não fazerem, porque a gente não tinha explicado isso ainda. Então, se eu falei que o desenho é em milímetro, e se eu falei que vocês vão usar uma folha A4, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão desenhar uma folha 4 em milímetros, ok? Então vamos lá. O tamanho de uma folha 4, eu vou falar aqui, mas se vocês tiverem dúvida também, qualquer momento vocês jogarem isso no Google, vocês vão achar. O tamanho de uma folha 4 é
21 por 29,7. Só que essa medida que a gente grava de cabeça é em centímetro. Em milímetro ela vai ser 297, ok? Ó, tão grande que ela ficou, ela não tá nem aparecendo na tela. 297 por 210 por 297 e fecho com 210. Pergunto para vocês, apesar de que eu sei que vocês não vão ficar respondendo, mas tudo bem. Que tipo de escala que a gente tem que aplicar aqui? Considerando que eu quero que esse desenho seja representado nessa folha. Escala de ampliação, né? Eu tenho que aumentar o desenho. E esse entendimento é um entendimento comum, tá? Por quê? Porque durante o conteúdo, quando a gente vai aplicar o conceito de escala, a gente usa justamente esse nome, escala de ampliação. O desenho tem que ficar maior. Então, a maior parte de vocês, o que vai tentar fazer agora? Pegar esse desenho, ó, vou dar um Move, ok? Ó, selecionei, vou dar um comando Move, M, Enter, ok? Aí ele fala que eu especifique o ponto base, né? Aí eu vou clicar aqui no desenho e agora ele fala para eu especificar o segundo ponto, eu vou clicar aqui dentro. Ó, ele entendeu que o desenho tinha que ir lá para cima. Vou clicar aqui dentro, tá? E aí eu tenho que aumentar esse desenho. Então o que a maior parte dos alunos faz? A maior parte dos alunos vem aqui e aumenta a escala do desenho. Então vamos supor que lá no exercício eu falei para vocês que esse desenho tinha que ficar na escala de 25 para 1, ok? Uma escala de ampliação. Então, o que a maior parte de vocês faria? Seleciona o desenho, entra com o comando Scale, ok? Lá no teclado é SC, dá um Enter. Comando Scale, ele te pede o Base Point. Eu normalmente dou um Base Point do próprio desenho ou no meio do desenho, mas em outro momento eu explico para vocês, porque você pode clicar em qualquer lugar. E aí, quando ele te pede, olha, aqui embaixo o fator de escala, aí você vai digitar o valor do x, lembram? 1 para x, x para 1? Então, nesse caso aqui é 25 para 1, então você vai digitar o 25, ok? Olha lá. Então, eu enquadrei esse meu desenho na escala de 1 para 20, na escala de 25 para 1 numa folha 4, ok? Margem e legenda aqui seria só consequência, eu vou passar depois esse arquivo de margem e legenda já prontinho para vocês, tá? Então isso aqui eu enquadrei esse desenho, tá lindo? Tá lindo, perfeito. Se eu for imprimir, ótimo, é desse jeito mesmo que vai sair, tá? Na hora do papel lá na impressora. Porém, se a gente vier aqui e medir, ó, se vocês quiserem medir, no AutoCAD de vocês vai ter uma reguinha amarela. Eu vou digitar DI para fazer a distância, estão vendo? E vou medir. Ó, olhem aqui na barra de comandos quanto que deu a minha distância, ó. Deu 4, gente. Não deu, né? Deu 100. Por que deu 100? Porque eu aumentei 25 vezes, ok? Então, se eu aumentei 25 vezes, todas as minhas medidas lineares desse objeto estão aumentadas em 25 vezes, ok? Para imprimir não tem problema nenhum. Para cotar também não tem problema nenhum, porque a cota a gente consegue configurar esse fator de escala. O problema quando a gente faz que a gente mexe no desenho é quando você passa esse desenho para alguém ou quando alguém vai continuar esse desenho, ou alguém vai receber esse desenho. Por exemplo, se eu falar para vocês aqui que eu quero tirar 1 milímetro dessa parte aqui, ó. Então depois eu ensino a vocês a fazer esse comando, tá? Vou usar o comando stretch e vou tirar 1 milímetro. Não é isso? Eu vou digitar 1 e tirei. Então ela tinha 4 e agora ela precisa ficar com 3, né? Vamos ver? Não. Ela tinha 75, eu tirei 1, ela ficou com 4. Mas por que isso? Porque ao invés de 3, eu multipliquei isso por 25 e agora eu tinha 75 e não 3. Então olha a confusão que eu posso estar gerando quando eu faço escala no meu desenho, tá? Então eu estou mostrando isso para vocês para dizer que o ideal é a gente nunca mexer no desenho. Nosso desenho, o ideal é que ele fique na escala que ele foi construído, na escala real dele, lá, ó, tá bom? Ah, professora, mas por que é diferente? Por que quando a gente fala do papel, a gente aumenta o desenho e no AutoCAD não pode aumentar o desenho? Porque quando você desenha com a régua ou com o escalímetro, você não tem como mexer no tamanho do papel, então você só te resta mexer no tamanho do desenho, ok?
No AutoCAD, não. No AutoCAD você tem a possibilidade de mexer com o tamanho da folha, ok? Ao invés de mexer com o tamanho do desenho, tá? Deixa eu só copiar isso daqui para depois a gente poder comparar os dois. Vou deixar ele grande aqui e a gente vai fazer o outro. Então, como que eu vou pedir para vocês fazerem? Presta atenção. Eu tenho que fazer, novamente, tá? Um desenho na escala de 25:1, numa folha, enquadrado numa folha A4, em milímetros. Então, você desenhou o objeto em milímetros, desenhou a folha em milímetros e agora você vai fazer o enquadramento na escala de 25:1. A escala de 25:1 é uma escala de ampliação, então a gente entende que o desenho tem que aumentar, mas no AutoCAD a gente vai fazer o contrário, a gente vai diminuir o tamanho da folha. Então, ó, comando Scale, olha lá na barra de comandos. Comando Scale. Opa, peraí. Comando Scale. Deem o Base Point, ok? De preferência lá no meio do desenho. E aí vocês vão digitar o fator de escala 1/25. Ou seja, vocês vão digitar o valor do x, que é o 25:1, ok? O valor de x é o primeiro valorzinho da escala. Vocês vão digitar como denominador na fração, tá? Então, 1/25, o que ele vai fazer? Ele vai reduzir o tamanho da folha, tá bom? Toda vez que vocês fizerem o comando Scale e o fator de escala que vocês colocarem for 1 barra alguma coisa, significa que o fator de escala vai ser um valor menor do que 1. Tá? Se o fator de escala é menor do que 1, necessariamente o desenho vai ser reduzido, não é isso? Tá? Então aqui eu vou reenquadrar. Ok? Olhem a diferença aqui, ó. Um tá grandão, o outro tá pequenininho. Nesse eu aumentei o desenho e nesse eu diminuí o papel. Agora deixa eu fazer uma visualização aqui para vocês verem que eles ficam exatamente iguais. Ó, desse lado de cá, eu vou aumentar e vou dar o zoom, ó, vou até colocar de outra cor aqui. Eu vou dar o zoom no desenho que eu ampliei o desenho, tá? E desse lado de cá, eu vou dar o zoom na parte que eu reduzi o papel. Observem aí. Na hora da impressão, gente, é isso que eu falo, na hora da impressão eles vão ficar idênticos. É a mesma coisa que vai sair lá na impressora, no papel A4, concordam? Os dois estão na escala de 25:1. Só que nesse daqui, se eu medir, ó, distância, medir aqui, quanto que eu tenho? 75, ok? E nesse daqui, se eu medir, eu tenho os mesmos 3 originais do desenho, tá bom? Então a gente consegue fazer, manter o desenho, a escala do desenho, se ao invés de mexer no tamanho do desenho, a gente mexer no tamanho do papel, combinado? Professora, você deu o exemplo da escala de ampliação. E a escala de redução, como é que fica? Que vocês vão ver que muitas coisas que eu peço para vocês vai ser em escala de redução, né? Até porque no escalímetro vocês vão conseguir praticar mais a escala de redução do que a escala de ampliação. Como que funciona a escala de redução no AutoCAD? É exatamente a mesma coisa. Uma escala de redução, você teria, vamos colocar que eu tenho um desenho grande e um papel pequeno, estão vendo? Então, o que seria a nossa tendência? A nossa tendência seria tentar diminuir o desenho, não é isso? Para fazer ele caber no papel. Então, vou diminuir o desenho, ó, 1/5, por exemplo, para fazer ele caber no papel, tá? Só que, o que a gente vai fazer na prática? Ao invés da gente diminuir o desenho, a gente vai aumentar o papel, tá? Depois o próximo exercício que eu vou fazer, a gente vai fazer assim, tá? Então, ó, recapitulando. Numa escala de ampliação, o desenho fica maior do que o tamanho real. Porém, no AutoCAD, ao invés da gente aumentar o desenho, a gente diminui o tamanho da folha, ok? Numa escala de numa escala de redução, o desenho ele vai ficar menor do que a sua escala real.
Porém, no AutoCAD, ao invés de reduzir o desenho, a gente vai aumentar o tamanho da folha. Então, é justamente o inverso. Para a escala de ampliação, a gente reduz o tamanho da folha e para a escala de redução, a gente aumenta o tamanho da folha, sempre mantendo o tamanho do desenho. Combinado? Bom, vamos resolver esse desenho aqui. Eu vou fazer ele aqui no AutoCAD para vocês acompanharem os comandos que eu vou passando, tá? E aí eu já vou jogando alguns comandos novos para vocês tentarem aí em casa, ok? Como que eu resolveria esse desenho, né? A gente conversou sobre a questão da vista frontal, vista lateral e vista superior, falamos na última aula que mesmo que você entenda que essa é a vista e a frontal porque ela tenha mais detalhes, a nossa vista frontal vai ser sempre posicionada aqui pelo lado direito, ok? Então eu vou desenhar primeiro a minha vista lateral, porque a minha vista é que eu consigo observar melhor, talvez vou ter mais facilidade de entender essa vista do que a vista lateral, ou do que a vista frontal. Então vamos lá. Eu vou desenhar primeiramente um triângulo de base 300 e altura 250, né? Então vamos lá, comando linha, specify first point, eu vou clicar num ponto qualquer, dou uma direção e digito o tamanho, ok? Digitei o tamanho. Agora, para fazer a altura, eu vou lançar mão de alguns recursos que a gente usa até na régua mesmo, ó. Eu pego aqui no meio e digito a altura, 250, e vou fechar o triângulo. E aí eu posso apagar essa altura aqui, ok? Fechei o triângulo. Aliás, eu não vou nem apagar a altura não, eu vou usar ela agora. Essa altura, ela é para mim um eixo de simetria, não é? Da peça. Então eu vou deixar ela aqui que depois a gente vai usar. O que eu tenho agora? Eu tenho uma peça, eu vou chamar um retângulo aqui de 800 milímetros, né? Esse aqui tá pedindo em milímetros? Milímetros, isso aí. 800 milímetros. Então eu vou pegar do eixo, vou jogar 400 para um lado e 400 para o outro. Nesse ponto eu vou usar o comando offset, tá? Para vocês aí, ele parece um joinha na tela do AutoCAD. Deixa eu tentar abrir aqui. Já era para ter deixado isso aqui aberto para vocês, mas eu esqueci. Deixa eu achar a tela do AutoCAD aqui. Deixa eu ver se é essa. Não. Não é essa. É essa aqui. Ó, na tela de vocês, é esse comando... Uai, cadê ele? Esse aqui, ó. Tá? Às vezes ele aparece, parece que ele tem até um joinha aqui, ó. É o offset. Tá bom? Deixa eu jogar ela pro lado aqui. Bom, então o offset, ele é o O-Enter também, quem quiser ir pelo teclado, né? Agora observe lá na barra de comandos que ele vai pedir o seguinte, especifique a distância do offset. Então a primeira coisa que a gente faz no offset é digitar um valor. Um erro muito comum dos alunos é quando entra no offset e já vai clicando com o mouse. No offset a primeira coisa que você faz é digitar um valor no teclado, tá? Então a gente esquece o mouse quando você entra no comando offset, tá? E aí o valor que eu quero é 400, opa, digitei errado, offset 400, aí agora sim, ele fala, selecione o objeto para fazer o offset, então eu vou clicar nessa linha aqui do meio, vou jogar 400 para um lado, clico de novo, jogo 400 para o outro, ok? Então eu já fiz um offset dessa linha para cada lado. Ah, professora, você não podia só colocar desenhar 400 para lá, 400 para cá? Claro, no AutoCAD eu já falei com vocês que a gente pode fazer a mesma coisa de várias maneiras, né? Quem que a gente vai precisar desligar o áudio aí? Vamos ver aqui. Pronto. Eu vou desativar o som de vocês, que tem alguém que está com o som ativado aí, que está fazendo barulho, está desconcentrando aqui, tá bom? Mas qualquer coisa vocês chamam no bate-papo. Bom, 400 para um lado, 400 para o outro, e aí eu vou fazer agora, o meu retângulo, ok? 400, sobe 100, observem na barra de comando os valores que eu estou digitando. Specify next point, eu já vou vir com 800 para cá, desce 100 e fecha aqui novamente no 400. Essas duas linhas que eu usei aqui, ó, elas podem ser apagadas, ok?
Agora vamos para mais um comando que é bem útil também, que é o comando trim. Na tela de vocês, deixa eu abrir aqui. Opa, por que eu não estou conseguindo pegar ela? Aqui. Na tela de vocês é essa tesourinha aqui, ó, tá? É o comando trim. Vocês podem também ativá-lo com o TR Enter lá na barra de comandos, ok? Quando vocês entrarem com o comando trim, eu não vou ficar especificando possibilidades aqui não, senão a gente vai perder muito tempo. Mas vocês entrem no comando trim e já digitem Enter, ou já cliquem no Enter ou no espaço, tá? Estão vendo aqui, ó, vocês vão estar optando por essa questão aqui, ó, Select All, e a gente vai selecionar todos os elementos desenhados como possíveis tesouras, digamos assim, tá? Então agora, ó, você passa o cursor em cima da parte que você quer cortar, ok? E ele vai apagar, tá? Algumas vezes você vai entrar no comando trim. Ah, professor, eu quero apagar esse pedacinho aqui, ó. Tá vendo que ele tá como proibido? Porque na verdade você não quer aparar ele, né? Você não quer fazer um trim, você quer apagar ele todo. Se você quiser apagar ele todo, é você clicar nele e digitar um delete, tá? O trim, ele só vai funcionar se ele tiver algum anteparo. Por exemplo, eu tenho uma linha inteira aqui, ó, tenho essa linha inteira aqui e eu tenho esse elemento de corte. Então eu corto o lado de lá ou o lado de cá. Se eu quiser cortar um elemento inteiro de fora a fora, eu não consigo usar o comando trim, tá bom? Bom, então vamos dar sequência. Agora eu vou fazer novamente com o offset, eu vou desenhar esses círculos aqui, ó, a linha que esses círculos estão transpassando aqui. Então, primeiramente, a gente vai olhar onde que está o centro do círculo. Estão vendo aqui, ó, que a partir do canto, ele está com... Deixa eu ver aqui. Eu vou permitir que vocês ativem o próprio som aqui, que caso vocês queiram falar, vocês ativam aí, tá bom? Eu vou pegar a partir do canto, vou dar um offset de 75 para achar o centro desse furo. Então, ó, comando offset, não vou clicar em nada, ele está me pedindo qual é o valor, eu vou digitar 75, Enter, e aí desse canto eu vou jogar aqui para o meio. Observe que agora no offset ele pergunta lá, ó, para que lado que você quer jogar 75, né? Para a direita ou para a esquerda? Aí é só na posição do mouse você consegue determinar. Então eu joguei aqui para dentro, ok? Achei o centro da circunferência. Depois a gente vai mudar a linha dele, tá? Achei o centro da circunferência e agora, ó, o raio dele, ó, o raio é 25, né? Então o raio é do centro até a extremidade. Então eu vou fazer novamente o offset, nesse caso do valor de 25, e vou jogar um raio para um lado, o raio para o outro, ok? Então, essas duas linhas aqui vão ser tracejadas. E essa linha aqui, ó, ela vai... Ó, observem como é que eu faço para esticar ela. Eu clico nela, pego nesse pontinho azul e subo um pouquinho nesse pontinho azul e desço um pouquinho. Ah, professora, quanto? Não tem norma para isso. O ideal é que ele seja igual, né? Mas aqui eu vou fazer só um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, que é só para vocês entenderem. E aí a gente vai agora colocar a linha tracejada nessas daqui e linha de traço ponto nessa daqui, tá bom? Então prestem atenção. Isso daqui, quando a gente está fazendo, o nome disso aqui é Line Type, tá bom? Aonde que você encontra isso? Você pode encontrar isso na hora de configurar a linha, ou você pode já encontrar depois que a linha está feita. Aonde que a gente encontra? No meu aqui, eu já deixo ele aberto o tempo todo. No de vocês, pode ser que ele esteja fechado, tá? Estão vendo aqui a tela? Essa tela nem sempre fica aberta, tá? Vocês podem abrir esse quadro de propriedades aqui, ó, estão vendo? Nessa setinha meio diagonal, aqui onde ele tem o nome no painel de propriedades, ok? Ou vocês podem também digitar as letras PR. PR Enter, ele vai abrir essa tabela de propriedades aí na lateral da tela de vocês, tá? Então, abriu a tabela de propriedades na lateral, vocês vão selecionar a linha, ok? Seleciona uma linha, e aí vocês vão ver aqui, ó, estão vendo? Aqui você pode alternar a cor, você pode alternar o layer, que a gente vai falar disso mais pra frente, e você pode alternar o line type, que é o tipo de linha. Quando a gente iniciou um arquivo novo no AutoCAD, a gente normalmente tem os tipos de linha by layer, by block e continuous.
ok? Todas essas três são linhas contínuas, não tem nada de tracejado ou traço ponto. E aí a gente vem aqui no gerenciar ou configurar, não sei como é que vai estar no de vocês, clica nele, eu vou jogar essa tela para cá, porque ela estava lá na outra. Clica nele e aí vai abrir esse quadrinho para você especificar que tipo de linha que você quer. Tá vendo que ele só tem um tipo aqui, ó? Por que ele só tem um tipo? Porque o AutoCAD ele tende originalmente a economizar a memória do seu computador. Então agora você vai carregar, ó, load, vai carregar os tipos de linha que você quer. Então eu já sei aqui que eu vou usar linha tracejada e linha de traço ponto. Você pode escolher qualquer uma delas, né? E aí você vai ver que ó, tem linha tracejada assim, tem linha tracejada assim, assim. Então você vai escolher qualquer uma delas. Eu gosto de usar o Dash Red 2. Adicionei, tá? E vou carregar já também o Dash Dot 2, que é o traço ponto, ok? Esses daqui, por que esse? Porque eu já sou acostumada a usar. Se vocês quiserem testar outros, vocês podem ficar à vontade, tá? Então, carreguei esses dois tipos de linha, dou o OK. Então, agora, quando eu vier aqui, ó, que eu selecionar a minha linha, se eu vier no Line Type, ele já me dá a possibilidade de usar qualquer uma dessas duas, ok? Então, como eu estou falando da aresta invisível do meu furo, eu vou usar o Dash Red, ok? Ih, professora, não ficou tracejado, lascou, né? Mas se a gente der um zoom, olha lá como é que ele está tracejado, vira? Tá, não adianta nada, na hora de imprimir ele vai sair inteiro. Então a gente vai ter que aprender a mexer no Line Type Scale, que é logo abaixo dele. O Line Type Scale é a escala do tipo de linha. Nesse caso aqui, eu vou precisar aumentar a escala do meu tipo de linha, porque ela está muito pequena. Então eu vou testar, vou para 10. Aumentei. Ó, ela aumentou. Mas ainda assim, se eu olhar o desenho por inteiro, tá vendo que não dá nem para perceber que ela tá tracejada? Então agora eu vou aumentar para 50. Opa, agora já dá para perceber. Estão vendo? Tá joia? Então você mexe no Line Type e mexe no Line Type Scale, ok? Até ajustar. Professora, mas tem um valor de Line Type Scale o ideal? Não, porque tudo vai depender da dimensão do desenho, da escala do desenho, do Line Type que você escolheu, tá bom? Então você vai fazendo testes. Outra coisa que pode acontecer também é a escala do seu Line Type estar muito grande. Quer ver? Deixa eu fazer uma aqui. Ó, vou dar um exemplo. Vou colocar aqui que ela está com 1000. Ih, preciso de mais. Ó. Professora, eu estou aproximando aqui, nem parece que ela é Dash Red, mas ela tá como Dash Red e ela não parece, e nem parece que está pequenininha. Só a dica, o que você faz? Puxa no cantinho aqui, ó, e amplia. Amplia. Ó, tá vendo que ele tracejou? Mas ele tá um tracejado tão grande, tão grande, tão grande, que no tamanho de linha que eu queria, ele não ia aparecer nunca. E aí você descobre que você tem que diminuir a escala do seu Line Type. Ok? Quando você diminuir a escala do seu Line Type, ele vai ficar mais proporcional ao seu desenho, tá bom? Bom, vamos fazer isso também pro Dash Dot, que é o traço ponto. Eu já vou colocar 50 aqui porque eu sei que precisa, tá bom? E aí eu também posso fazer a mesma coisa para esse daqui. Ou eu posso fazer um Match Property, que é, vamos lá, rapidinho que o nosso tempo acho que vai acabar. Ó, estão vendo aqui o símbolo Match Properties, ok? Ou digitem MA e aí ele vai te possibilitar copiar, estão vendo o pincelzinho? É exatamente isso, eu vou copiar as propriedades dessa e vou colar para essa, ok? E aí eu vou transmitindo isso daqui, tá? Eu vou encerrar essa daqui agora, porque possivelmente ele vai pedir para abrir outra aula no Zoom, e na volta a gente termina de fazer as outras vistas desse, tá bom? Deixa eu ativar todo mundo aqui. Todo mundo beleza, gente? Tá tranquilo? Alguma dúvida aí? Tranquilo. Tranquilo? Professor, Oi. no caso, a respeito do AutoCAD, não estou com dúvida não. Eu estou querendo saber se na hora da avaliação, né, que vai passar um desenho para gente, vai ser com as pistas ou vai ser o desenho mesmo, geométrico? Não, a gente ainda não aprendeu a fazer desenho isométrico.
A gente está fazendo ainda desenhos das vistas, né? As vistas ortogonais. Na segunda parte do semestre, eu vou ensinar vocês a fazer o desenho isométrico. Que aí eu vou ensinar o que é isometria, qual é o ângulo que a gente usa, qual é a proporção, como que a gente faz. A gente vai fazer exercícios disso, tá bom? Alguns alunos me mandaram o desenho isométrico naquela atividade, mas não precisava, tá? Alguns de vocês fizeram, até ficou legal, mas não precisava mandar, tá bom? Vocês vão fazer realmente só o desenho das vistas para avaliação. Mais alguma dúvida? Tranquilos? Ó, eu tô copiando aqui o link. Professor, Oi. eu fui tentar abrir meu AutoCAD aqui para poder configurar e fazer os negócios. Ele deu um erro, não sei se já aconteceu com você alguma vez ou com outra pessoa. Erro de licença, fala que algum arquivo não foi instalado corretamente. E simplesmente saiu. Eu não estou tentando entender como é que eu faço para poder Você instalou o AutoCAD educacional? Você sabe dizer se você instalou versão educacional? Ei. Sumiu. Quem estava falando que sumiu? Sumiu. Gente, não caiu não. Eu achei que ia cair, mas não caiu não. Eu vou continuar aqui nessa reunião. Se cair o tempo, eu já gerei outro código, eu mando para vocês, tá bom? Podemos continuar então? Oi? Bom, vou continuar. Vou continuar que a gente está gravando aqui, né? Bom, então aprendemos aí a fazer o desenho, aprendemos o comando linha, comando offset, comando trim, aprendemos a gerar o line type, fazer o line type scale. Alguns alunos não fizeram o desenho que eu pedi porque eles realmente ainda não sabiam fazer a linha tracejada no AutoCAD, agora vocês já sabem, tá? Agora eu vou ensinar para vocês o comando mirror, que ele é muito útil, né? Então vamos lá. Na tela de vocês, ele é esse comando aqui, ó, tá? Comando espelhar. Então eu vou digitar aqui, ó, MI Enter, ok? E aí ele pede para mim, selecione os objetos. Eu vou selecionar, ó, minha seleção coletiva, estão vendo? Da esquerda para a direita, porque eu pego só o que me interessa. Se eu selecionar da direita para a esquerda, eu vou pegar mais coisa, tá? Então eu vou fazer a seleção coletiva aqui. Selecionei o que eu quero espelhar para o lado de cá, ok? Eu quero desenhar exatamente isso do lado de cá. Então, selecione. Observa aqui que eu já selecionei e o AutoCAD continua pedindo para eu selecionar. O AutoCAD ele é sempre insistente, né? Por quê? Porque eu posso selecionar mais elementos se eu quiser, mas eu não quero. Então, eu tenho que avisar para o AutoCAD que eu já selecionei tudo que eu quero. Eu dou um Enter e aí ele me passa para o próximo passo, né? Specify first point of mirror line. O que é isso? Especifique o primeiro ponto da linha de espelho. Então, se eu quero espelhar ele para o lado de cá, a minha linha de espelho é a linha de simetria da peça, ok? Então, eu vou clicar num ponto existente, né? No caso aqui em cima. E aí, a minha linha de espelho, ela tem que ser uma linha vertical, concordam? Para eu conseguir espelhar ele para o lado de lá. Se eu fizer uma linha na horizontal, olha para onde que ele vai espelhar. Vocês conseguem entender o conceito da linha de espelho? É literalmente um espelho mesmo. Para onde você bota essa linha, ele vai espelhar o desenho que você selecionou, tá bom? Então a minha linha de espelho, nesse caso, ela tem que ser vertical. A barra de comandos está me pedindo para especificar o segundo ponto da linha de espelho. Esse segundo ponto não necessariamente precisa ser um ponto do desenho, tá? Basta você mostrar, ó, qualquer ponto aqui nessa linha vertical, ó, cliquei fora do desenho e ele já entendeu que é aqui que o meu desenho tem que ficar. Mas ainda não acabou, esse comando ele é um pouquinho mais comprido do que a gente espera. Ele está me perguntando aqui, ó, erase source objects, ou seja, apagar os objetos originais, sim ou não? No meu caso aqui eu não quero apagar, porque eu quero duplicar o meu desenho. Então eu venho aqui, N de não,
e Enter, ok? Então ele duplicou o meu desenho dos dois lados, tá? Então aprendemos também o comando Mirror. Agora eu vou fazer essa partezinha daqui, ó, bem básico, né? Eu vou jogar 50 aqui para baixo e vou fazer essa linhazinha que é a linha daquele detalhe, ó. Tô dando o comando trim aqui, tá bom, gente? Ó, deixa eu voltar para, ó, comando TR Enter, Enter de novo e corto as pontinhas lá dela, tá? É esse pedacinho aqui, ó, que eu tô fazendo. Ó, esse pedacinho aqui, tá? E aí esse pedacinho ele aparece invisível para mim, porque eu tô olhando aqui na vista lateral, né? Se ele aparece invisível, novamente, Match Properties, ou seja, MA, Enter, clico aqui e copio a propriedade dele para lá, que aí ele vai ficar tracejado também, tá bom? Agora eu vou pedir uma coisinha para vocês. A gente vai fazer uma diferenciação de cores, a gente já vai começar a fazer essa diferenciação de cores, porque lá na frente, na hora que a gente for aprender a imprimir, vocês já vão ficar craques nisso daí. Toda linha tracejada, a gente vai desenhar na cor 8. Não tem a cor 8 aqui, tá? Então a gente vai vir em Select Color. Olha lá. Select Color ele vai me dar mais várias cores, tá? Eu quero que vocês observem o seguinte. Aqui eu tenho uma sequência de 9 cores que ele chama de Index Color. São as cores principais, né? Normalmente, não é regra, tá bom, gente? Normalmente, as pessoas que usam AutoCAD usam essas 9 cores impressas em preto. Vou repetir. Qualquer uma dessas 9 cores que estiverem no desenho, quando esse desenho for impresso, elas vão ser impressas na cor preta, ok? As outras cores da paleta mais degradê aqui do AutoCAD, elas são cores que você vai imprimir elas colorido, ou seja, eu posso usar esse vermelho, estão vendo aqui, ó, o vermelho do Index Color 10, ou eu posso usar o vermelho com o Index Color 1. Só que se eu usar o vermelho do Index Color 1, ele vai sair impresso em preto. Se eu usar o vermelho do Index Color 10, ele vai sair impresso em vermelho, ok? Ah, professora, mas eu já vi lugar que o Index Color 10 imprime em preto. Claro, depois quando a gente for fazer a configuração, vocês vão ver que vocês podem imprimir qualquer coisa de qualquer cor aqui, desde que a sua impressora seja colorida, tá? Mas isso é só configuração. O que eu tô falando de regra aqui para vocês, que essas daqui são pretas e essas coloridas, é uma regra de mercado que eu vejo muito aplicada, tá? Então, tentem usar, sempre que a gente for fazer desenhos em preto e branco, que é o que a gente vai fazer aqui na engenharia mecânica, tentem ficar só nessas cores aqui, ok? Melhor do que isso, tentem ficar no máximo em 3 cores, 4 estourando, porque depois vocês vão ver que a gente vai configurar uma a uma. Então, se vocês resolverem fazer um desenho todo colorido, depois vocês vão ter um trabalhão para configurar. Combinado? Então, a gente veio aqui para poder pegar essa cor 8, que é esse cinza mais escuro aqui, ok? Ó, agora a cor 8 tá lá e o cinza ficou, as linhas tracejadas ficaram de cinza. Professora, por que o cinza e não o amarelo? Vamos lá. Lá no início do desenho técnico, a gente falou que algumas características das linhas são normas de desenho. Então, a gente falou que a gente ia ter linha contínua, linha tracejada, linha mais grossa, linha mais fina, não é isso? Quando a gente olha para a tela do AutoCAD, o fundo da tela é preto. Se você contrasta um preto com um branco, você tem um contraste maior. Quando você contrasta o preto com o cinza, você tem um contraste menor. Vocês concordam que esse cinza ficou mais apagadinho? Imagine se eu tivesse um fundo de tela branco. O que ia acontecer? Ele ia contrastar muito menos com o branco. Por sinal, o branco não ia nem aparecer, né? Tá? Então, tudo é questão do contraste do fundo da tela. Então, é de prática a gente usar as cores de maior contraste para representar aquelas linhas que vão ter que sair na impressão mais grossas. Então, por exemplo, é muito comum também você ver isso aqui desenhado, por exemplo, em amarelo. Olha o contraste que o amarelo dá. Tá vendo? O amarelo também dá um grande contraste com o preto. O magenta também dá um grande contraste com o preto, tá bom? Então, a alteração das cores, elas normalmente vão por uma questão visual, de contraste que eu tenho com o fundo preto da tela, tá bom? Por isso que eu pedi para as linhas tracejadas vocês fazerem em cinza,
ok? Porque elas vão, na hora da impressão, elas vão sair mais finas. E aí vocês vão ter um contraste menor, vocês conseguem ter mais essa sensação de que trata-se de uma linha fina do que de uma linha grossa, tá? Então, feita a vista lateral, eu vou fazer agora a vista frontal. Então, eu vou fazer inicialmente a minha linha de épura. Tô só fazendo comando linha aqui, tá bom, gente? Não vou me prender não, porque já são 8 e tanto, senão a gente não consegue finalizar o conteúdo que eu queria. Bom, fiz uma linha de épura, o que que eu fiz? Deixei 100 para baixo e 100 para o lado, tá? Eu deixo 100, mas depois vocês vão perceber que pode ser que vocês tenham necessidade de deixar mais, dependendo da quantidade de cota que vocês vão ter que botar nessas laterais, tá? Mas aí, como tá no AutoCAD, vocês ajustam. Então, eu vou desenhar aqui, a partir daqui, mais 100, para eu começar a desenhar a minha lateral, né? Então, o que que eu vou desenhar? Eu vou desenhar esse triângulo, essa vista aqui desse triângulo, né? Então, ela tem 200 de base, sobe 250, 200 lá em cima e fecha aqui, tá? 25 de cada lado, então vou usar o comando offset para encontrar as laterais do retângulo e novamente o offset para encontrar o topo do retângulo, tá? Com o comando trim e depois o enter, eu vou aparar essas arestas, ó, aparei as arestas e aí eu tenho o meu retângulo. Eu vou fazer o meu retângulo em amarelo, ó, vou mostrar aqui, vou voltar e mostrar aqui o que eu fiz para vocês. Se eu clicar aqui, vocês estão vendo que a linha da base é uma linha inteira, porque eu desenhei ela com 200, mas eu quero só esse pedacinho do retângulo aqui em amarelo, então o que eu fiz? Eu dei um trim, tirei ele daqui e vou desenhar ele de novo. Agora eu tenho só esse pedacinho, tá bom? Eu vou colocar ele em amarelo, porque ele vai sair, na hora que a gente for imprimir isso aqui, ele vai sair mais grosso, tá? E agora eu vou desenhar esse pedacinho aqui, que aqui ele não está invisível, né? Ó, desenhar esse pedacinho. E a gente sabe aqui que ele tem 50, 25 para o lado e 25 para o outro a partir do eixo, né? Então, vou simular aqui um eixo, vou fazer o offset de 25 para um lado e 25 para o outro. Comando trim, enter, vou aparar as arestas, tirar essa linha auxiliar e vou apagar esse pedacinho de lá de cima, ok? Falta uma coisinha, né? Daqui a gente também na verdade a gente não vê o furo, que é uma aresta invisível. Então o que eu vou fazer? Comando copy, tá? A gente usou para copiar de um para o outro o comando mirror, porque ele é espelhado, mas aqui a gente vai usar o comando copy. Lá na tela de vocês, o comando copy são essas bolinhas aqui, ó. Comando copy, ok? Comando copy, eu também posso usar as letras CO, enter, e aí ele vai me pedir, olha, na barra de comandos, um specify base point. Então eu vou dar o base point aonde eu consigo trazer ele exatamente. Então eu quero trazer esse ponto aqui, do meio do furo, exatamente para o meio da minha vista frontal do retângulo. Então eu vou pegar, o meu base point vai ser esse, cliquei, ele vai copiar, é como se eu estivesse pegando com a mão ali naquele ponto exatamente, e agora eu vou colar ele neste ponto exatamente, ok? Observem que o comando copy, ele é como se fosse um carimbo, eu posso sair colocando ele em vários lugares, tá? Mas, como eu só quero usar um, eu dou um enter e aviso para o AutoCAD, opa, ele voltou, e aviso para o AutoCAD que eu acabei de copiar, não quero copiar mais nada, tá? Então, fiz aqui a minha vista frontal. Agora, a vista lateral. Não vou ficar me atendo na questão de como construir essa vista, porque a gente já falou isso, tá bom? Vou tentar já trazer aqui o desenho para vocês direto no AutoCAD. Tá? Então, vamos começar pelo retângulo. Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Eu vou usar umas linhas auxiliares aqui, em verde, e vou fazer uma linha pontilhada para vocês não se confundirem, ó. Vou usar essa daqui. Opa, em vez de aceitar eu cancelei. Mas ela ficou aqui, ó.
Beleza, vou usar a linha pontilhada. Observe que vocês também podem configurar a linha antes de começar a desenhar ela, tá? Ó, coloquei em verde, coloquei pontilhada. Deixa eu ver se ela vai desenhar um pontilhado decente. Não, deixa eu aumentar aqui o line type dela para 5. Aí, ficou legal. Então agora as minhas linhas auxiliares de relação direta e indireta eu vou fazer com esse green aqui, tá bom? Então eu vou trazer aqui para baixo, ó, as linhas auxiliares para construir o retângulo, ok? E eu vou começar o meu retângulo por esse ponto aqui, ó. Ah, isso aqui é importante também, ó. 45 graus eu vou configurar aqui, ó, estão vendo? Lá no Object Snap, ó, cliquei com o botão direito e configurei aqui para ele me mostrar o ângulo de 45 graus, tá bom? Então, quando eu chegar no ângulo de 45 graus aqui, ele vai me avisar. Estão vendo que ele está 225? 225 porque, na verdade, o 45 seria para o lado de para cima, né? 0 aqui, o 45 para cima. Mas 45 mais 180, que é para o outro lado, o complementar dele, 225, né? Então, eu trago esse 225 até aqui e descubro aqui onde eu vou começar o meu desenho. Vou fazer a mesma coisa aqui para descobrir onde eu vou terminar o meu desenho. Vou aumentar essa linha. Opa. Ah, professora, como é que você faz quando você erra assim para voltar? Undo, tá? É o Enter, ele volta. É a mesma coisa que Ctrl Z, também funciona o Ctrl Z. Então, ó, então achei aqui o tamanho do meu retângulo. Se eu medir aqui, DI, daqui até aqui, temos 800, que é o tamanho do retângulo, ok? Então agora eu vou desenhar o retângulo, deixa eu puxar ele pro... linha, comando linha, e vou desenhar um retângulo já com nenhuma medida, só com as linhas auxiliares, tá? Agora eu vou desenhar o triângulo. Ah, professora, mas dá para desenhar isso sem a relação indireta? Dá, isso aqui dá para desenhar sem a relação indireta. Eu estou fazendo só para vocês habituarem com a relação indireta, tá? Direta e indireta. Vocês vão ver que toda essa vista aqui eu vou desenhar puxando os pontos das vistas lateral e frontal, tá? Então, linha contínua. E aqui eu vou fazer a projeção do retângulo, joia? Vou apagar isso daqui, comando trim, apago, apago. E agora a gente vai ver até onde que o retângulo vem, não é isso? A gente fez isso na aula passada, tá bom, gente? Quem tiver com dúvida, dá uma olhada aí na última aula que a gente fez, que aí recupera essa parte do conteúdo aqui, ó. Mas basicamente eu pego esse ponto, que é até onde o meu retângulo é visto na vista superior, e trago ele pela relação indireta para a vista superior. Ó, mesma coisa aqui. Professora, dava para fazer um só e usar o mirror? Dava, tranquilamente. Já vou fazer o lá de cima, tá bom, gente? Não, vou fazer não, senão vocês vão ficar confusos. Então, ó, eu trago o retângulo até aqui, trago o retângulo até aqui. Esse comando que eu usei aqui, deixa eu voltar, esse comando que eu usei aqui é o comando extend. Se vocês experimentarem clicar nessa setinha aqui, ó, do lado do trim, nessa setinha aqui, vocês vão ver que ele vai dar a possibilidade de fazer um comando inverso ao trim, que é o comando extend, tá bom? No teclado, ele é o comando EX, tá? E aí eu falo que eu quero estender até essa linha e até essa linha, dou um Enter, e aí, ó, clico aqui, ele estende até essa linha, ele vai estender sempre até a primeira que ele encontra, tá? Agora, o legal disso daqui é que, como os comandos são inversos, o trim e o extend, se eu segurar o Shift, ele faz o comando inverso. Olha aqui, ó, segurei o Shift, segurei o Shift e ele vai fazer aqui, ó, ele vai fazer o trim, ok? Então, aqui eu vou fechar o retângulo.
E aqui eu vou fechar o retângulo também com um copy. Tá bom? Todo mundo acompanhando aí, gente? Deixa eu ver aqui. Tá todo mundo quietinho. Vocês estão aí? Cri, cri, cri. Deixando para ver depois no YouTube. Tá bom. Fiquem à vontade. Ó, agora a gente vai fazer a relação indireta desse daqui. Dessa partezinha de cima. Peguei errado. Ok? Então essa vai ser a profundidade e essa vai ser a largura dele. Vou mudar aqui para linha contínua e branca. Vou fazer um retângulo logo, ó. Comando retângulo, eu já desenho o retângulo completo de uma vez só. Ok? E aí, vou finalizar com a parte de cima do triângulo. Joia? E aí eu tenho a minha vista superior. Tá? Vou deixar aqui as linhas auxiliares para vocês entenderem. O que que falta aqui? Falta o círculo, né? Então vamos lá. Vamos trazer aqui a relação indireta do centro do círculo, da circunferência. Aqui, ó, a relação indireta do centro. E agora eu vou fazer círculo de raio. Observem aqui, o comando círculo a gente não fez ainda, né? O comando círculo tá aqui, ó, circle, ok? Se você só clicar no círculo, só aqui em cima, sem clicar nessa setinha para baixo, ele vai te dar a opção mais básica de desenho de círculo, que é determinar o centro e determinar o raio, que é o que a gente vai fazer aqui. Mas depois, se você tiver curiosidade, futuca lá, porque você pode construir um círculo de diversas maneiras, tá? Então eu vou digitar o C, que é o comando círculo, Enter, vou achar o ponto central aqui, ó, observem que eu peguei. Vou diminuir aqui para vocês entenderem. Essas duas linhas, ó, a relação indireta desse centro e a relação indireta desse centro. E vou fazer o comando círculo. Ó, observa lá, specify radius of circle, ok? O raio do círculo. E eu digito 25, ele faz o círculo para mim, tá bom? Só para treinar o comando offset, o comando mirror, MI, seleciono o objeto, Enter. Dou um ponto da linha de espelho, a minha linha de espelho agora vai ser vertical ou horizontal. Olha lá, tá lá. Só que aí eu apaguei. Ok? E o que a gente vai fazer agora? Linha de centro. Linha de centro aqui. Deixa eu tirar essa linha, essas duas linhas aqui para não confundir. Vou diminuir aqui um pouquinho para não ficar muito grande. Linha de centro. E aqui, ó, mais um comandozinho no finalzinho pra gente não deixar de aprender, hein? Comando rotate. Comando rotate é... cadê? Esse aqui, ó, o símbolo da escola, tá bom? Então, o comando rotate também pode ser RO. RO, Enter. Vou clicar no centro do círculo, no caso aqui, né, no centro também do objeto, e vou girar o cursor até ele encontrar o ponto que eu quero rotacionar, ok? Só que aqui, se eu só girar e clicar, ele vai rotacionar e vai apagar a minha linha da vertical. Então eu tenho que, olha lá na barra de comandos, eu tenho que avisar para o AutoCAD que eu vou copiar essa linha. Então eu digito C, Enter, ele já entendeu que eu vou copiar, e agora eu clico aqui e ele já criou uma cópia, um rotate com cópia, tá bom? Agora eu vou fazer um copy com esse base point e vou colar ele aqui. Tá joia? Vou copiar aqui para o lado. Vou tirar essas linhas para não confundir muito vocês. Ok? Então tá aí o nosso desenho. Vou desenhar aqui o retângulo, vou deixar ele em amarelo.
Qual é o critério que eu estou usando para deixar em amarelo? O em amarelo eu vou usar, na hora de imprimir, eu vou usar em amarelo as linhas que vão ficar mais grossas, com espessura maior. Então eu estou trabalhando em amarelo as partes do desenho que estão, mesmo que teoricamente, mais próximas do observador. Então, por exemplo, quando você olha aqui na sua vista frontal, o que está mais próximo do observador é a face do retângulo. Quando você olha na vista lateral, o que está mais próximo do observador é a face do triângulo. Quando você olha da vista frontal, a única coisa que está mais próximo do observador é essa linha do triângulo aqui, do topo do triângulo, né? Mas ia ficar muito esquisito só ela. Então eu desenhei o triângulo todo, não tem importância, tá bom? Então a referência é essa. O objeto, quanto mais próximo do observador, mais grossa vai ser a linha de representação, tá? Bom, queridos, feito isso, quando o exercício pede, tá? Eu vou diminuir um pouquinho essas arestas aqui. E aí o meu exercício ele pede o quê? Vamos olhar aqui. Vou botar os participantes para cá. Ó, numa folha 4 com margem e legenda, desenhar as 3 vistas principais. Aí, ó, quem tava com dúvida do que a gente pede, gente, desenha as 3 vistas principais da figura. Não é para desenhar a perspectiva isométrica, são só as 3 vistas principais, tá bom? Então, desenha as 3 vistas na escala de 1 para 7,5, 7,5, considerando as medidas em milímetros e observando sempre as relações diretas e indiretas na representação da peça, que foi o que a gente fez. Então, a primeira coisa, o desenho está em milímetros. Eu vou fazer a folha com 297 por 210, 297 por 210, que é a minha medida da folha 4 em milímetros. Não vou fazer margem e legenda aqui, porque depois eu vou passar a folhinha para vocês já com essas medidas, com esses objetos, com esses elementos, tá bom? Vou só fazer a folha 4. E aí, o que a gente vai fazer para enquadrar ela na escala de 1 para 7,5? Vamos relembrar? Ó, a gente falou que quando a minha escala é de ampliação, a gente reduz a folha. E quando a minha escala é de redução, a gente aumenta a folha, não é isso? Então, a gente vai aumentar essa folhinha aqui para enquadrar o desenho nela. Vamos lá? Comando Scale, vamos fazer devagarzinho agora que vocês estão aprendendo os comandos. Comando Scale é esse daqui, ó, esse quadradinho cinza dentro do quadradinho azul, tá bom? Então, comando Scale, ou vocês podem digitar SC Enter. Select Objects, vocês vão selecionar um objeto. O AutoCAD continua pedindo para você selecionar um objeto. Você vai digitar um Enter para ele poder entender que não tem mais nada a ser selecionado. E aí você vai especificar um base point, tá? Por que eu normalmente falo para vocês especificarem um base point no meio do desenho? Olha só, se eu especificar um base point aqui fora, ó, e vou digitar 10, olha o que aconteceu, sumiu o meu desenho. Sumiu por quê? Porque ele jogou o meu desenho, ele escalou, inclusive, a dimensão linear da distância do base point até a linha. Então, ó, se eu vou marcar esse ponto que eu vou escolher aqui, ó. Se eu escolher esse ponto aqui de base point, ele vai aumentar inclusive essa distância. Então ele vai jogar esse papel lá para longe de mim. E às vezes esse papel vai sumir da minha visão, no AutoCAD vai me atrapalhar. Então assim, não tem problema nenhum. Vai escalar do mesmo jeito qualquer que seja o base point que você escolher. Mas a minha sugestão é sempre que você escolha um base point dentro da folha, para que a folha cresça em torno dela mesma, tá? Então, Scale, Specify Base Point, não precisa ser exatamente no meio, pode ser, tá? Qualquer outro ponto dentro da folha. E aí você vai digitar o fator de escala. E quem é o fator de escala? Vamos prestar atenção aqui agora. Sempre que eu quero aumentar a folha, o meu fator de escala é o valor de x. Lembram? 1 para x? Então, o meu fator de escala vai ser o valor de x. Nesse caso aqui, vai ser 7,5, tá bom? Sempre que eu quiser diminuir a folha, o meu valor de x ele vai ser o denominador da escala, ou seja, 1/x, que foi o que a gente fez lá com a escala de 25 para 1, tá? A gente fez o fator de escala 1/25, porque aí ele diminuiu a folha. Então, o que vocês sempre têm que lembrar é o seguinte, sempre que o seu fator de escala for maior do que 1, ele vai aumentar o desenho. Se for 2, ele vai duplicar, 3, ele vai triplicar e por aí vai. Então, sempre que o seu fator de escala for maior do que 1, ele aumenta o desenho. Sempre que o seu fator de escala for menor do que 1, ou seja, 1 barra qualquer coisa,
E aí o que ele vai fazer? Ele vai diminuir o desenho, tá? Então, o fator de escala maior do que 1 aumenta o desenho, fator de escala menor do que 1, ou seja, o valor desse fator de escala fracionado, ele vai diminuir o desenho. E se o fator de escala for 1, o que acontece? Ele mantém o mesmo tamanho, né? Vai multiplicar por 1, ele vai manter o mesmo tamanho. Então, no nosso caso aqui, como eu quero aumentar a folha, o meu fator de escala vai ser maior do que 1, então ele vai ser exatamente o valor de x, que vai ser 7,5, tá bom, gente? Não confundam 7,5, que vírgula para o AutoCAD é coordenada. 7,5, Enter, ele aumentou o tamanho da minha folha. Agora eu vou selecionar a folha e vou enquadrar o meu desenho nela, ok? Então, ó, depois vocês vão ter a margem, a legenda direitinho, mas tá aqui feito o desenho enquadrado em milímetros, ok? Enquadrado na folhinha A4, com todas as configurações que a gente precisa, arestas invisíveis, linhas de centro, tá bom? Ok? Lá eu tava doido querendo falar. Então fala que a gente ainda tem 8 minutos aí. Beleza, eu tenho que lembrar a última dúvida, só que eu tô com uma aqui agora. Na escala dessa escala aí de 1 para 7,5, no caso do papel fora do AutoCAD, ela não encaixaria. Ela não, perdão? Ela não encaixaria, no caso ela... Encaixa, é a mesma coisa. Sério? Encaixa sim. Pode ser que você tenha feito os desenhos mais espaçados, Leonardo. Sim, mas no caso do 7,5, como é que faz? Porque está pedindo aqui, na lateral aqui tá o quê? 800. Na escala de 7,5 ficava quanto? Então, você está fazendo com escalímetro ou com a régua? Não, mas com a régua. Com a régua. Então, vamos lá. Deixa eu pedir a ajuda de uma calculadora aqui, só um minuto. Vamos lá. 800 dividido por 7,5. Vai ficar 106,666667. Ok? Então, ó, por exemplo, esse espaço aqui, ó, tá vendo? Vai ficar mais ou menos uns 10 centímetros. Só que vai ficar 10, quase 10,7. Tá? Mas é por isso que eu falei que não encaixa, porque no caso as divisões das vistas não tinha que ser igual, não? Não, olha aqui, a minha vista frontal, ela tá ocupando um espacinho bem menor. A minha vista frontal, ó, 200 dividido por 7,5 tá 26. 26,6. Só que eu querendo saber, no caso da folha, depois das margens, depois da legenda, o espaço do meio que ficar não seria dividido os quadrados igualmente, não? Não necessariamente, depende do tamanho que você tem. Porque assim, quando vocês às vezes... Você fez desenho técnico? Fiz. Então, eu estou perguntando porque a maioria dos alunos que chegam com essa dúvida, eles vêm de uma origem onde você pega a folha e divide o quadrante no meio dela. Não é isso? Sim, sim. Isso. Só que você só vai conseguir fazer isso quando o seu objeto for meio que cúbico. Concorda? Que aí você tem todas as dimensões um pouco parecidas. Esse objeto que eu coloquei aqui, ele propositalmente é um objeto esticadão. Então ele tem uma medida da lateral muito maior do que a medida da base da frontal. Você tem 800 na lateral e 200 na frontal. A sua linha vertical da sua épura, que é essa linha aqui, ó, ela vai ter que estar deslocada para a esquerda consequentemente. Tá? Então pode fazer isso? Pode, né? Claro que pode. Tá? O que você tem que fazer? Professor, mas eu já tinha começado o desenho, como que eu faço? Rascunho. Faz um rascunho, faz o croquis. Lembra que nas primeiras aulas eu expliquei para você o que era o desenho à mão, o desenho, o croquis, depois o anteprojeto, depois o projeto? Faz um croquis rapidamente à mão que você vai observar o espaço que cada vista ocupa no papel e aí você consegue dividir o papel melhor. Então, só que eu antes de começar o desenho, eu já percebi no olho, depois que eu fiz a escala de 7,5, que não caberia. Então, além de fazer a escala na calculadora, né, para enquadrar no papel, eu reduzi a redução. Meu Deus!
É isso aí, mas a ideia de jogar a escala de 1 para 7,5 para vocês, na verdade esse exercício aqui, ele foi elaborado antes do coronavírus, né? Esse exercício aqui era porque eu queria estimular os alunos a pararem de usar a régua para fazer escala. Por quê? Por que eu falo que isso foi antes do corona? Porque hoje eu faria um desenho de forma que vocês pudessem usar a régua, porque nem todos vocês estão conseguindo usar o AutoCAD ou vocês têm acesso a um escalímetro, não conseguem comprar, né? Mas esse exercício aqui, ele é justamente para provocar isso. Muitos alunos vêm sabendo fazer escala, mas só sabe fazer escala se for com a régua. E aí você só consegue fazer escala com a régua se for uma escala exata. Por exemplo, 5 para 1 ou 1 para 5, 1 para 2, 1 para 10. Quando você se depara com uma escala quebrada, de 1 para 7,5, por exemplo, você tem que ir para o escalímetro. Como que você marca 106,66666 numa régua? Você não tem precisão nenhuma disso, concorda? Só que o problema não foi nem a escala eu consegui acertar, pesquisando em um monte de lugar, mas eu consegui acertar. Uhum. O que me atrapalhou, na verdade, foi achar que essa divisão do meio aí era tinha que ser no obrigatória. centro. Não, ela não é obrigatória, não. Você pode deslocar ela de acordo com a sua necessidade, tá bom, Leonardo? Beleza. Tá, Vamos saber. Que bom. Mais alguém, gente? Leonardo, você falou que você tinha outra dúvida, vê se você lembra aí. De repente é a dúvida de mais alguém. Beleza. Mais alguém? Ó, tem bastante gente aí. Tranquilo? Ó, tá na minha hora de bater o ponto. Meu relógio tá despertando aqui. Bom, gente, eu vou finalizar então, prometendo para vocês que eu vou botar essa aula agora, assim que eu conseguir fazer o upload, é só o tempo de fazer o upload, já vou botar lá no portal, porque eu sei que foi uma aula densa e que nem todo mundo consegue acompanhar os comandos enquanto eu estou fazendo aqui. Então eu vou botar lá agora para que vocês possam assistir novamente. E eu queria propor a vocês, quem não fez no AutoCAD porque teve dificuldade, porque não sabia, eu queria propor a vocês que refizessem e me mandassem novamente, tá? Por que eu tô pedindo isso? Porque eu queria que vocês tentassem exercitar ao máximo o AutoCAD, isso vai acelerar o processo de desenho de vocês, tá bom? Fala, Natan, você tinha pedido a palavra aqui que eu vi. Não? Foi sem querer? Tava só espreguiçando, né? Levantou a mão, era só preguiça. Tá bom, gente? Então eu vou botar lá no portal isso. Vou botar também a folhinha A4 para vocês fazerem um download da folha A4. Eu vou botar um arquivo, depois se vocês tiverem dúvida vocês me chamam. É um arquivo que ele tem várias unidades de medida das folhas, tá bom? Vocês vão abrir lá, se vocês não entenderem, vocês me chamam, de repente eu boto um videozinho explicando lá para vocês entenderem. Fala, Léo. Léo? Como que eu faço para você falar? Eu só tenho como abaixar a sua mão. Ô, professor, eu tava bloqueado. Não sei por que bloqueia, eu não bloqueei ninguém. Aparece você com a mãozinha levantada e o vídeo bloqueado aqui, o áudio bloqueado. Fala. Então, lembrei. Qual a diferença do negócio lá de copiar para aquele outro de mirar? De espelhar. Tá, olha só. Por exemplo, esse daqui, você tá vendo aí a tela ainda, né? Para esse daqui, por que eu espelhei? Porque a referência que eu tinha era a referência do centro. Por exemplo, se ao invés de espelhar eu fosse copiar, ó, eu vou copiar. Com qual referência que eu copio isso para cá? Perdão, fiz errado. Com qual referência que eu copio isso para cá? Eu não tenho referência. Eu teria o valor, mas eu teria que considerar 800 menos 75 de um lado, menos 75 do outro, entende? Então eu não tenho uma referência para trazer ele para cá. Nesse daqui não. Isso, nesse daqui não. Nesse daqui eu tenho uma referência que é o centro, da onde essa linha de centro vem parar, ó. Daqui eu trago daqui para cá, ok?
Mas se você quiser fazer, por exemplo, um offset de 75 daqui para cá, para você ter a referência e trazer ele com o copy, ó, toda vez que eu digito copy, ele acha que é círculo. Trazer ele com o copy, ó, tá vendo? Deixa eu apagar a linha branca aqui. Ó, tá lá também com copy, dá no mesmo, tá? A diferença é só para poder agilizar dependendo do ponto de referência que você tem. Tá joia? Beleza. Deixa eu ativar o Natan aqui, que agora eu descobri como é que eu faço. Ai, não consigo. Vai, Natan. Oi. Então, professor, nesse caso aí, a figura tem linha de simetria que você não fez? Aí eu não sei se é para fazer, se não é para fazer. Tem. É porque assim, a gente bota linha de... Eu normalmente, particularmente, eu boto de linha de simetria quando eu preciso dela. Quando que eu vou precisar dela? Vou botar aqui, por exemplo. Eu tenho uma cota. Aqui ele vai cotar, mas ele vai cotar pequenininho, eu acho. Aqui a cota. Depois eu vou ensinar vocês a configurar a cota. Não vou ficar configurando aqui agora não, tá? Eu tenho uma cota do lado de cá. E eu não quero ter que fazer a mesma cota do lado de cá. Tá bom? Tá? Então isso aqui, vamos colocar aqui em vermelho aqui. Isso aqui em vermelho é uma cota. Tá? E eu não quero ter que fazer tudo que eu faço do lado de cá, fazer do lado de cá. Então o que eu faço? Eu meto uma linha de simetria aqui e ela vai representar para mim que a peça é simétrica. E aí tudo que eu fizer de um lado, automaticamente ele espelha para o outro. Automaticamente que eu falo assim, o leitor do desenho já vai entender que do outro lado é igual. Nesse caso aqui eu não fiz a linha de simetria porque eu não estou fazendo cota, então para mim não interessa tanto, entendeu? Mas você pode fazer também, se você colocar a linha de simetria não vai estar errado não, tá bom? Inclusive, por exemplo, aqui nesse desenho da vista frontal, para você fazer uma linha de simetria é só você aumentar essa daqui, ó. Pronto, ela já é uma linha de simetria mostrando que o lado da frente é igual ao lado de trás. Tá bom?